Olá, sejamos todos bem-vindos aqui na TV Mundo Maior, no programa Espiritismo e Administração, um modelo de gestão servidora, que tem como objetivo conversar um pouquinho sobre a ligação dessas duas ciências tão importantes para o nosso cotidiano. E é muito legal, porque a gente tem recebido aí alguns retornos de telespectadores em relação à importância da gente estar fazendo essa ponte, que no movimento espírita não se fazia isso com essa profundidade. Então, prestígio aí, logicamente, para a TV Mundo Maior e toda a equipe de direção de conteúdo que apresenta essa proposta para todos nós. Legal? Então, hoje nós estamos na terceira aula do sexto módulo, intitulado Ciências de Apoio e Interdisciplinaridade. E hoje nós vamos conversar sobre Direito e Administração. Legal? Mas antes, gostaria de convidá-la às reflexões iniciais. Mestre Jesus, querido amigo, estamos aqui, dispostos ao trabalho, para poder divulgar a sua mensagem de amor e de luz aplicada ao nosso cotidiano, nas diversas esferas do conhecimento humano. Permaneça conosco hoje e sempre, graças a Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam, a administração é uma ciência meio engraçada, porque ela acaba bebendo um pouquinho de várias outras ciências. Por isso, esse módulo aí, Ciências de Apoio, porque a gente, para dar aí uma visão geral. Quando se fala em direito, para o administrador, o que é importante para nós? É a gente entender a legislação tributária, a gente entender os direitos do trabalho, os códigos referente a cada setor de atividade. Então, as empresas, sejam com fins ou sem fins lucrativos, elas precisam seguir um marco legal para que a gente possa ter o mínimo de atividade legal dentro da nossa sociedade. Daí surgiu a ideia de a gente abordar isso um pouquinho. Só que qual a escolha nós fizemos? Ao invés de falar dos diversos códigos, das diversas instâncias, nós fomos na fonte primeira, na lei natural. Por que nós fizemos essa escolha? Tem um teórico do século XIX, da Constituição americana, o Sr. Orestes, em que ele divide ali a concepção da Constituição em três instâncias. Ele fala da Constituição natural, da lei natural, da Constituição das pessoas, que dá a base para a Constituição de governo. Ele é muito criticado em alguns setores aí do direito, não é minha área, mas eu achei legal essa divisão. Então a gente vai falar um pouquinho seguindo essa ordem, legal? Então, olha lá, no primeiro bloco, este que a gente está começando, vamos falar da lei natural, entendimento da lei, duração da lei, abrangência da lei. No segundo bloco, a caminhada do ser humano, evolução das leis humanas, conhecimento das leis, limitações do ser humano. E no terceiro bloco, vamos falar da constituição de vida, paciência nos fatos, certeza divina e descobertas em si, para a gente poder entender um pouquinho essa construção. Bacana? Então, olha lá, está na pergunta 614 do Livro dos Espíritos. A resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Aí é bastante provocativo, de fato, a gente entender dentro de uma administração, de uma organização, a aplicação desse conceito. Ora, a partir do momento que a gente entende que essa lei natural ela é a única e verdadeira, nós vamos perceber que todos os marcos legais de todas as instâncias de atuação das organizações tendem a atingir essa lei natural. Nós vamos ver que ao longo do tempo, o entendimento do que é legal segundo cada ser humano foi alterado ao longo do tempo. Por quê? Nós vamos aprendendo, vamos entendendo e refletindo sobre o propósito de nós estarmos aqui.
Então, enquanto administrador, enquanto trabalhador de uma instituição, o que nós vamos perceber é justamente isso. Olha, nós estamos no momento escrevendo a história em relação ao entendimento do marco legal das nossas relações. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que houve uma melhora. E se a gente olhar para frente, a tendência é, sem dúvida nenhuma, o aperfeiçoamento disso. Bacana? Está lá na 615. A lei natural é eterna e imutável como o próprio Deus. Então a gente não precisa ficar aflito. A lei vai mudar. Não, a lei de Deus não muda. Tanto é que o termo utilizado em todas as ciências é descoberta. A gente vive descobrindo as leis da natureza e cada vez mais a gente se surpreende. Aí alguém pode perguntar, mas como isso é feito? Por que, num determinado momento, se descobre algo que lá na frente, de repente, você se contradiz, o cientista se contradiz? Porque em ciência eu vou pesquisar segundo as minhas hipóteses. Então, quem levanta as hipóteses é o cientista. Ele levanta as hipóteses e ele inicia a sua pesquisa para confirmar ou não as suas hipóteses. Então, quando ele confirma aquelas hipóteses, ele chegou num nível de entendimento. A partir do momento que outros cientistas, ao longo do tempo, vão aperfeiçoando as suas hipóteses, o que acontece? Ele vai fazer novas descobertas que vão revogar aquelas de cientistas anteriores ou vão complementar a de cientistas anteriores. E o que a gente está falando aqui é mais na linha do marco legal, das legislações. Bacana? Abrangência da lei. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Então vejam aqui que existem dois grupos de leis. Existem as leis da matéria e existem as leis do bem, da moral. Então nós, ao longo do tempo, vimos essa divisão muito bem definida. Só que qual é a proposta do Espiritismo? Aliança entre a religião e a ciência. Para a gente poder compreender que quando nós olhamos para as legislações, as diversas legislações, nós estamos simplesmente num processo de amadurecimento. Bacana? Mais detalhes no próximo bloco. Que tal se associar a um clube de amigos e ainda ter vários benefícios? Pois é! Fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova, você colabora com o crescimento da mensagem consoladora através dos meios de comunicação da Fundação Espírita André Luiz, como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Além de ter descontos na loja virtual e livrarias Mundo Maior, descontos na Unispírito, vantagens exclusivas nos eventos da Fundação Espírita André Luiz e muito mais. Venha ser sócio do Amigos da Boa Nova e propague este ideal de amor. Acesse amigosdaboanova.com.br/associe-se ou ligue para 0800 12 18 38.